Boa noite, turma. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vou deixar gravando aqui. Depois eu coloco lá no meu canal para o canal do YouTube para o pessoal acompanhar depois a aula, tá? Gente, é o seguinte. Nós temos aqui a gestão dos custos de produção, né? Esse assunto que a gente vai trabalhar nesse momento é um assunto que trata justamente de uma percepção básica que a gente precisa ter dentro do processo produtivo, né? Uma das grandes questões que acabam tendo um peso, né, bastante significativo dentro da atividade produtiva é você gerir os custos, né? Os custos que estão diretamente ligados ao teu processo produtivo. E aí a gente tem, evidentemente, que ter uma efetividade dentro dessa gestão, né? Classificar corretamente os gastos envolvidos dentro do processo produtivo e a partir daí tomar a melhor decisão, né? Tomar a melhor decisão referente ao quanto produzir, a quantidade, analisar o volume de produção que a tua indústria ou o teu processo produtivo tem capacidade. Então são fatores variáveis que precisam ser considerados, né? Então a gente tem aqui alguns aspectos introdutórios referente à gestão de custo, né? A gestão de custo ela é oriunda da contabilidade, né? Ela vem lá da contabilidade, né? Você já estudado certamente, né? Contabilidade de custo, deve ter analisado alguma coisa nesse sentido. E aí o que a gente observa? Se a contabilidade ela tem como foco de trabalho o patrimônio, o que vem a ser esse patrimônio, né? Então, quando a gente fala de patrimônio, se refere tudo o que uma entidade possua, né, de bens e direitos, né? Vocês estudam lá contabilidade, tem lá o patrimônio. O patrimônio de uma entidade ele é composto por um conjunto de bens e direitos e obrigações, né? Então, o patrimônio, quando a gente fala do patrimônio em si, a gente está falando justamente desses bens, né, e direitos, né, e tudo aquilo que possua de obrigações, ou seja, o patrimônio é formado por tudo que uma empresa tem e tudo o que esta possui em dívidas, né, ou seja, os compromissos que ela tem, tanto para honrar dentro do exercício, né, no exercício seguinte, enfim. Isso é um ponto básico para a gente observar aí. Então, o que é que acontece? Quando a gente vai, né, gerenciar os nossos custos empresariais, a gente precisa entender que todo esse conjunto, né, de bens e direitos, ele representa a nossa estrutura de ativo. Então, o que é que a gente observa? O ativo nada mais é do que eu utilizo para produzir, né? O dinheiro que eu tenho em caixa para comprar mercadoria, é o maquinário que eu tenho para fazer com que eu produza, o maquinário, os equipamentos. Eu tenho, por exemplo, os estoques lá no meu ativo, né, que são estoque de matéria-prima que eu vou utilizar para o meu processo produtivo. E de um outro lado eu tenho o passivo, onde eu tenho as obrigações, ou seja, é como se o meu passivo, né, ele gera para mim uma estrutura do ativo, ou seja, boa parte do que eu tenho de mercadoria no meu ativo, de estoque, é devido a um fornecedor, certo? Boa parte do recurso inicial que foi aplicado, na verdade, o recurso inicial da minha empresa, ele é oriundo lá do meu capital social. Então, o que é que a gente observa? Que o passivo, ele gera o quê? Ele gera crédito, né? Ele gera crédito para uma estrutura de ativo. E o meu ativo, ele é devedor, ele deve ao passivo, né? Porque tudo aquilo que está no ativo, ele foi oriundo da minha estrutura do passivo. Então essa relação, né, contábil que a gente precisa entender. E o que é que a gente observa? Que dentro desse processo, né, que se refere aos custos, a gente tem ali as etapas, né, que são desenvolvidas diretamente no processo produtivo. Então, por exemplo, eu tenho aqui a questão relacionada aos eventos financeiros, né? Então, por exemplo, de que maneira as entidades fazem essas evidenciações? O que vem a ser essa evidência? Na contabilidade a gente sabe que tudo aquilo tem que ser evidenciado.
Não é isso? Existe um princípio, né? A contabilidade ela é formada por um conjunto de princípios. E, e esses princípios, eles prezam por boas práticas de gestão. Né? Ou seja, a questão da tempestividade das informações, as informações elas têm que ser oriundas, de eventos que efetivamente ocorreram, ou seja, eu não posso estar registrando, fazendo registros de situações que não ocorreram. Né? Por exemplo, se eu compro uma mercadoria, eu tenho que evidenciar aquela compra de mercadoria, o valor que foi comprado. Da mesma forma como quando eu realizo uma venda, né? Essa venda ela tem que ser contabilizada. Então, o que é que a gente observa? Que as demonstrações, né, financeiras, aquelas previstas na legislação, né, o balanço, o demonstrativo de resultado do exercício, eles serão ali, evidentemente, as principais fontes de informações para que a contabilidade de custo ela possa obter dados, ela possa gerenciar as informações, e aí a gente vai tentar aqui compreender rapidamente como funciona essa contabilidade de custo, né? Então, qual é o papel da contabilidade como um todo? Por que nós temos que estudar a contabilidade de custos? E por que ela interfere diretamente na análise da gestão dos custos de produção? Porque, vamos lá, cada vez mais as organizações elas dependem desse processo, né, de acesso rápido às informações. Então, para mensurar o meu custo de produção, eu tenho que ter informações íntegras, tempestivas, que sejam fidedignas, que isso são princípios básicos da contabilidade, né? Informações fidedignas, fiéis aos eventos, tempestivas, registradas no tempo correto. Eu comprei uma mercadoria, deixei a nota lá arquivada, aí deixei para lançar no sistema meses depois. Eu estou cometendo aí um equívoco, né? Se eu comprei aquela mercadoria nesse mês, eu tenho a questão do regime de competência. A contabilidade ela trabalha pelo regime de competência. Aí eu vou lançar aquela nota, não pela competência, mas só pela data que eu lancei, que eu decidi lançar um determinado evento. Isso vai comprometer a minha análise de dados, vai comprometer a minha tomada de decisão, porque eu não vou ter informações fidedignas ao meu real processo. Então, gerir produção, né, as atividades relacionadas ao processo produtivo, principalmente o fator custo, eles devem ser tem que ser bastante cauteloso, ele tem que ser bastante fiel aos dados. Ou seja, na hora de mensurar o quanto é que custa produzir um determinado produto, eu tenho que ter efetivamente essa informação do valor que foi pago, compondo frete, compondo impostos referente àquele produto. Eu tenho que fazer rateio, eu tenho que ter tudo muito redondo em termos de informação. Se não tiver, a gente vai comprometer o processo. Então, o que é que a gente observa? Que se as estratégias adotadas pelas empresas, elas requerem uma ação mais rápida, então o fluxo de circulação de informações deve ser cada vez maior. Quanto mais rápida é a minha tomada de decisão, as estratégias que eu vou adotar, evidentemente que eu preciso de uma circulação de informação muito mais frenética, né? A informação ela tem que circular. E essa informação ela tem que ser circulada dentro de uma base de dados, né? De um sistema que processe isso. Por isso que, por mais simples hoje que seja uma empresa, é muito importante que ela tenha uma base, né, um sistema que ela possa alimentar, que ela possa gerar relatórios, para que todo o seu processo de tomada de decisão fique mais coerente com, né, as informações que ela tem ali, que ela gerencie. Agora, lógico, não adianta só uma empresa pegar e investir num sistema, mas ela não fazer nenhum treinamento, nenhuma revisão desse sistema, ou simplesmente ela contratou um sistema e acha que o sistema vai fazer aquilo ali sozinho. Não, né? Se você produz um determinado tipo de produto e que você precisa de informações referentes ao custo unitário de produção de um determinado item, você vai ter que ter naquele sistema, ele tem que ser alimentado de forma fidedigna, de forma tempestiva, né? Com as informações coerentes com o valor, com o fato gerador daquele evento. Se eu compro uma mercadoria hoje, né, compro de um determinado fornecedor, então eu tenho que ter essa capacidade de pegar essa informação e lançar nesse sistema. A contabilidade ela tem esse papel contábil, mas também gerencial. Aí que surge essa contabilidade gerencial, a contabilidade de custos, que vai dar suporte
para que a gente possa fazer as devidas análises referentes ao custo específico de um determinado produto, um determinado tipo de serviço. Eu só consigo gerenciar, né, eu só consigo tomar decisões se eu mensuro. Se eu não mensuro, eu não gerencio. Isso é um princípio básico de qualidade, de gestão, né? Isso está lá nas raízes da gestão da qualidade. Lá o Demai fala sobre isso, né? Eu só consigo gerenciar se eu mensuro. Se eu não mensuro, eu não gerencio. Então, como é que eu vou conseguir mensurar, né? Como é que eu consigo gerenciar os custos da minha empresa se eu não mensuro? Se eu não consigo, né, dizer quanto é que custa um determinado item, o custo unitário dele, quanto é que ele custou com relação não só o valor unitário, mas o frete que foi pago, os impostos agregados, né? Então tudo isso precisa ser avaliado. Então é nesse contexto que surge essa área de custo, né? A contabilidade de custo, ela nasceu justamente na necessidade que as indústrias tinham de estabelecer uma apuração de seus gastos de operação, né? Então surge aí a contabilidade de custo, né? Como uma forma realmente eficaz, né? Para pegar informações, analisar essas informações dentro do processo de linha de produção. E aí nós temos um ponto-chave, né, para a gente discutir sobre custos, despesas, gastos e investimento, né? Então vamos lá. Muitas vezes a gente acha, né, ou até mesmo confunde esses termos. A gente acha que é a mesma coisa. Ou existe uma zona de conflito aí. Como, por exemplo, custo, despesa, gasto e investimento. Todos eles, o que é que a gente observa? Eles representam um desembolso, né? Eu tiro dinheiro da empresa para fazer aquilo, certo? Então, por exemplo, eu comprei material de escritório para a empresa. Houve um gasto? Houve. Esse gasto, ele é o quê? Uma despesa? Ele é um custo ou um investimento? Uma despesa, né? Eu comprei couro para produzir sapato. Ele é um custo. Por quê? Está ligado ao processo de produção. Então, muitas vezes, termos como custo, despesa, gasto e investimento são vistos como não dissociados, ou seja, são tratados como se fosse a mesma coisa. Afinal, a empresa não terá que pagar por tudo isso, né? A empresa ela não vai pagar, então vai pagar é gasto e dá no mesmo. Não, aí a gente tem que entender que lá na contabilidade de custo ela nos proporciona justamente essa capacidade de distinguir esses tipos de gasto para uma melhor tomada de decisão. Então vamos lá, para a gente entender isso aqui, ó, eu vou até destacar, ó, lá no processo produtivo, né, a gente precisa classificar os gastos. Por quê? Porque tem gastos que estarão diretamente ligados ao meu processo de produção e gastos que não estarão ligados diretamente àquele processo de produção. Teremos custos que serão diretos, teremos custos que serão indiretos ao processo produtivo. Então a gente precisa ter, evidentemente, esse discernimento, inclusive classificar isso da melhor forma possível. Então, essa terminologia, né, gasto, ela se refere ao desembolso necessário para se adquirir um bem ou um serviço, certo? Então, um desembolso que eu faça que seja necessário para adquirir um bem ou serviço, ou até mesmo realizar um investimento, isso para mim é o quê? É um gasto, né? Essa terminologia, gasto. O custo, aí vamos por partes. O custo, por sua vez, se caracteriza como um gasto necessário para se produzir um produto ou serviço. Ou seja, são gastos que estão envolvidos diretamente na concepção do produto da empresa. Certo? Por exemplo, a matéria-prima no setor de produção. Para produzir o produto, é necessário que haja o quê? Matéria-prima, a qual, portanto, será um custo, pois é essencialmente para que o produto possa existir.
Então, aquilo que é essencialmente para o produto existir, esse desembolso que eu faço, né, esse desembolso se refere ao pagamento, né, propriamente dito, da aquisição do bem ou serviço. Então, esse fato pode ocorrer antes ou depois da utilização do bem ou serviço. Então, isso é o que? Custo. Perda. Perda. É um gasto? Pô, perdi o gasto. Houve um gasto, né? Normalmente, por exemplo, você lá na indústria, você produz e aí parte do que você, da matéria-prima que você utilizou, devido ao mau processo de produção, você perdeu parte do material. Houve um gasto ali. Então, no tocante às perdas, podem ser definidas como uma anormalidade decorrente, né? Anormalidade decorrente de um processo executado de forma errônea, né? O erro no meu processo de produção, que vai gerar, evidentemente, um gasto inesperado. A perda é um gasto inesperado. Você não... Agora, eu posso estimar, bom, considerando que o teu processo produtivo ele tem essas probabilidades de falha. Quando há isso, já há uma mensuração desses gastos referente às perdas, que são chamados os refugos de produção. O que é um refúgio de produção? Tem determinados itens que são produzidos dentro dos complexos industriais que, por mais que você tente trabalhar de forma precisa, mas há ali, por exemplo, confecção, há uma sobra de tecido. Indústrias uma que eu conheço, né? Conheço na prática, inclusive fiz um trabalho de relatório técnico, inclusive numa indústria desse setor, na minha época de faculdade, que é a esponja dupla face. Né? O grande desafio era você usar o material, toda a matéria-prima e produzir ela na dimensão sem desperdiçar, mas sempre havia algum corte que não ficava no padrão. Então o que eles faziam, né? O que eles faziam lá? Eles pegavam esse material que não estava dentro do padrão, separavam, né, e comercializavam para redes de restaurante, né, pessoal que não era destinado à venda do supermercado, no mercado consumidor direto, mas para algum setor que utilizasse em grande volume esse tipo de item. Então eles davam a saída para aquele produto com um preço mais em conta, evidentemente, né, fechavam ali com restaurantes populares, fechavam ali com grandes redes de restaurante para fornecer aquela esponja dupla face que não estava no corte padrão, porque tinha sido ali uma perda no processo de produção. Então, para não perder totalmente, fez um estudo de cálculo, né, de mensuração que compensava realizar a comercialização desses lotes, né, de produtos até então não adequados para a venda nos supermercados, nos comércios, diretamente ao consumidor, mas poderiam ser utilizados para a limpeza de outros complexos, de outras atividades empresariais. A despesa, né? Despesa. Como um gasto pode ser atribuído ou não a um processo produtivo da empresa, né? Então, ou seja, ele é um gasto que pode estar atribuído ou não ao processo produtivo da empresa, podendo ter um papel, inclusive, secundário no processo produtivo. O que acontece? Tem determinados processos, determinadas compras que a gente acaba fazendo, gastos que a gente acaba fazendo, que ele pode até estar atribuído ao processo produtivo, mas ele não é essencialmente para a produção. Por exemplo, o material de escritório, né, que eu acabei de falar para vocês, são características de setores que não estão diretamente ligados ao processo produtivo. Então, automaticamente, eu já posso classificar, pá, despesa não está ligada ao processo produtivo, é despesa. Porém, eu posso ter despesas que estão ali ligadas ao processo de produção, mas não são essencialmente, essa palavra essencialmente, né, até destaca ela novamente, não, é essencial para que o produto possa existir, ou seja, é um gasto que eu tive que está diretamente ligado à produção, mas não é de essência do produto. O que é essência? Por exemplo, um sapato de couro. Qual é a essência dele?
couro, a matéria-prima, o couro, a borracha, os pregos. Né? Aquilo ali, sim, são gastos, né, que compõem o produto, a forma física do produto. Então isso é custo. O que não é, embora ligado ao processo de produção, mas não é da essência do produto, despesa. Investimento também são definidos como gasto. Entretanto, gastos dessa natureza são destinados à estruturação, máquina, né, equipamentos. Eu posso estar investindo em estoques, né, enfim. São ativos que podem ser, inclusive, depreciados. O que é depreciação, gente? Vai perdendo valor, né, conforme o uso, o tempo, certo? Ok? Beleza. Aqui eu tenho um exemplo bem interessante. Acompanhe a seguir alguns gastos típicos industriais. Considerem que a empresa é um pequeno fabricante de calçado e o objetivo então é classificar os gastos industriais em custo, investimento, despesa. Então vamos lá. Qual é a atividade? Fabricante de calçados. Então couro vai ser um custo, né? Material de escritório, uma despesa. Sola de sapato, aquele material de sola de borracha, custo. Linhas para costura, custo. Serviços bancários, despesa. Pregos, custo. Salário da secretária, despesa. Máquina, equipamentos, investimento. E a embalagem, custo. Professor, mas pode existir situações onde a embalagem ela possa ser considerada uma despesa? Vocês acham? Existe uma discussão na literatura a respeito desse item, embalagem. Certo? Por exemplo, tem produtos que a embalagem ela se torna um item essencial para que aquele produto ele exista. Porque sem a embalagem ele não tem como ser comercializado. Tem outros produtos que a embalagem ela entra como um fator mais estético, chamativo, ou até mesmo para servir como transporte. Por exemplo, o pão. Aquela sacolinha que você compra lá na padaria, aquela marronzinha. Ela é o custo ou uma despesa? Uma despesa. Mas ela é a embalagem do pão. É aquela que você compra na padaria e bota na sacolinha. Bom, mas ali ela embala o pão para transporte, aquela marronzinha, você sabe qual é, né? Bota os pães franceses, embala lacra, né? Bota o lacrezinho e você leva. Mas naquele caso, aquela embalagem ela não está essencialmente. Porque se você decidir, eu não quero. Se você decidir, bom, acabou. Você pode consumir o produto independente daquela embalagem ou não. Agora, existem produtos que a entrega deles, a logística dele já é embalada. Então, aquela embalagem ela acaba compondo a composição do produto. Ou seja, a essência do produto depende da finalização dele, depende daquela embalagem. Então, ele passa a ser classificado como um custo. Então, existe uma discussão na literatura nesse sentido, em classificar a embalagem como custo ou despesa. Então, isso muitas vezes fica a critério contábil de cada empresa, da forma como ela enxerga a essencialidade da embalagem com relação ao produto final. Ficou claro isso? Tá? Eu já vi várias discussões e autores, inclusive, divergem nesse ponto de vista. E já deixo aqui essa ressalva. Vai muito da interpretação de como você enxerga aquele item. Ok? E aí, nós temos uma situação aqui para vocês mensurarem, né? Tá? Vamos bater cabeça aqui um pouquinho. Você é proprietário, aqui é um setor de serviço, né? Você é proprietário de um centro automotivo especializado em funilaria, né? Para definir o preço do produto, é preciso saber quais são os custos que estão envolvidos no processo de elaboração de serviço. Os gastos foram levantados para que você possa chegar ao custo unitário por atendimento, que são eles:
material tinta, funileiro, salários da administração, material de limpeza, né, da administração, brindes, suprimentos, café, telefone, capô com antenas, né, e o paralama. Então eu tenho aí os custos unitários, né, para cada item desse. E aí o que é que a gente vai fazer? Você vai separar os custos das despesas, certo? Separar o custo da despesa e determinar o valor unitário do custo do serviço, sabendo que para esse gasto o número de atendimento será, olha só, será de 35 veículos, tá? Separe os custos das despesas e determine o valor unitário do custo do serviço, sabendo que para esses gastos o número de atendimento será de 35 veículos. Ou seja, esses gastos aqui, eles são referentes à capacidade de produção do serviço, ou seja, de gerar esse serviço de funilaria de 35 veículos. Vamos lá? Vamos bater cabeça? Vai fazendo aí. Vamos lá. Bota no papel, caneta, lápis. Ok? E vai fazendo aí.